Eu montei essa bonequinha numa live e aí, a pedidos, eu resolvi gravar um vídeo explicando em detalhes como é que eu faço esse bonequinho. Ele é todo feito em tricô, ele é feito na agulha circular, se você usar uma agulha de tricô, e você pode usar aquela agulha Nock de crochê que faz tricô para fazer esse boneco também. Ele é todo circular, então ele não tem costura em lugar nenhum. Esse aqui foi a primeira que eu fiz. Vou mostrar para vocês essa trancinha, eu não sei fazer cabelo, ainda vou aprender. Eu fiz só assim uma gambiarra, fiz uma trancinha, porque eu achei que ela tinha que ter um cabelinho, fiz loiro para dar um contraste com a roupinha dela em rosa. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse bonequinho e vou mostrar para vocês que é muito simples. Você demora mais, talvez, fazendo a montagem dele de qualquer outra coisa. Eu também não sou muito boa para prender braços e pernas, eu ainda estou aprendendo. Mas o princípio da coisa é essa. Se você é caprichosa, você vai conseguir fazer. Aqui, assim, uma cobra grande, essa cobra mais comprida, né? Esse pedaço de tecido mais comprido é o corpo. Por que ele é assim comprido? Porque, gente, a gente não vê tantos bichinhos de tricô e vê mais de crochê, vê de amigurumi, porque no amigurumi a gente faz o pontinho bem apertadinho, enche com plumante e ele fica perfeito. Mas o tricô, por mais que você faça um ponto apertado, se você colocar um plumante, com certeza ele vai aparecer pela barriga, pelo bracinho. Então, o jeito de você fazer um bichinho em tricô é fazer ele duplo. Então, aqui eu faço ele duplo, faço ele sem costura. Você pode fazer ele duplo se você quiser, só aberto também, não tem problema. E aqui eu coloquei o que eu fiz em centímetros e em carreiras, porque como cada uma tem uma agulha, tem um tipo de ponto, então eu coloquei aqui quantos centímetros tem o corpo, os braços e as pernas para vocês se guiarem para fazer o de vocês, tá? Eu coloquei 22 pontos e eu usei a agulha circular número 7. Se você quiser, você pode usar aquela agulha Nock e também fazer o ponto circular bem compridinho para fazer esse trabalho. Eu fiz essa carreirinha de outra cor, gente, porque é onde eu marco o pescoço do boneco. Porque ele tem 80 carreiras e mais ou menos na 16, 17, até 18, eu passei essa lã de outra cor, para aí depois eu conseguir saber exatamente aonde é que eu vou colocar a agulha para franzir, porque o corpo e a cabeça estão aqui, nessas 80 carreiras, tá? Agora a gente faz assim, a gente vai colocar ele duplo, vai colocar as duas pontas que estão abertas juntas e vai deixar a outra aberta que a gente vai acabar fechando também, tá? Então, ele vai ficar todo fechadinho, só que a gente vai fechar primeiro, né? Essa mais fácil, que é só puxar, dá um nó, estica bem, deixa bem fechadinho. E essa parte de cima, acima desse roxo, é a cabeça do bichinho, é a cabeça do boneco, tá? Aqui eu vou puxar para dar um nozinho e deixar ele bem presinho, como se a gente estivesse fazendo um gorrinho. A gente faz dessa forma aqui, a gente puxa bem, aperta bastante. Olha, aperta bastante, dá um nó. E aí, a gente vai encher com o nosso plumante para ele ficar bem gordinho. Eu encho para ele ficar assim um pouco... Ele não fica gordo, tá? Ele fica meio uma salsicha, porque eu acho que como a gente vai apertar e ela é uma bonequinha, eu não faço ela tão gordinha assim. Aqui eu vou fazer os arremates, vou fechar e depois eu vou encher de plumante e fechar do outro lado também, para ficar as duas partes bem fechadinhas, tá? Primeiro eu fecho uma parte, encho de plumante, depois fecho a outra. Uma coisa que você pode fazer, que eu esqueci de dizer, é que a partir desse, por exemplo, eu fiz a cabeça, né? Fiz uma marca na cabeça. Se você quiser fazer o corpo de outra cor, é a partir daí você faz 16, 17 ou 18 carreiras e aí depois você usa outra cor para começar o corpo. É que eu quis fazer ele todo o corpo de uma cor só. Eu fiz o corpo de uma cor só porque eu acabei fazendo uma roupinha para minha boneca. Mas, na verdade, você não precisa fazer uma blusinha. Você pode começar, a partir da cabeça, fazer da cor que você quiser. Da cor que vai ser as pernas e os bracinhos. Agora eu vou fechar a outra parte. Vou fechar a parte de baixo. E eu peguei, né, esse plumante, eu não sei se tem outro nome. Eu chamo de plumante, mas acho que tem outro nome isso aqui. E agora eu vou encher a parte do corpinho e da cabeça do meu boneco. Eu vou encher bastante, vou deixar assim bem na boquinha mesmo dessa outra ponta, porque depois que eu fechei, eu não vou mais abrir. Eu vou ajeitando para ele ficar bem cheinho, e aí vou colocando e vou fechar. Depois eu vou mostrar para vocês aqui
que eu pego na parte de cima, e aqui é o seguinte, toda vez que você vai pegar esses pontos, que é ponto meia, você pega um sim, um não, um sim, um não. Se você pega todos, você acaba não dando certo, ele fica embaixo do trabalho e acaba não fechando. Então, tem que ser um sim, um não, para ele ficar bem fechadinho mesmo. Agora, gente, olha, eu vou colocar nessa partezinha assim de cima, tá vendo? Na trancinha de cima. Vou pegar dois, pular outra. Eu vou pegar um sim, um não, em volta de todo o meu trabalho, olha. Vou deixar aqui um fiozinho compridinho, que é por onde eu vou franzir depois. E eu vou colocando, olha, pega dois de cada vez, pulo o próximo, pega mais dois, pulo o próximo. Não tem assim um lugar certo, mas é bom você fazer mais ou menos igual, na mesma altura, para na hora que você puxar não ficar diferente, não ficar puxado de um jeito diferente, porque o arremate talvez não fique tão bonito. Essa vai ser a parte de baixo do boneco, porque a parte de cima eu marquei ali com o fio da cor que vai ser a roupa, para eu saber certinho aonde vai ser o pescocinho, que vai ser a outra parte que a gente vai fazer. Agora eu vou franzir e também vou fazer um arremate bem feitinho para não se soltar. Olha só, é só puxar e fazer um arremate bem perfeitinho, dá um nó primeiro, aperta bem, dá um nó e depois você vai fazendo, vai passando por dentro e vai fazendo um arremate, depois você passa por dentro do corpinho e não vai mais soltar, porque isso não vai ficar, não tem por que soltar. Você dá dois nós ou três bem apertadinhos e depois ainda pega a sua agulha e ainda faz um bom arremate. A gente ajeita bastante e agora a gente vai marcar a cabecinha do nosso bicho. Nós vamos marcar a cabecinha dele, aonde tá essa faixa que eu fiz. Mas se você não quiser, você não precisa colocar essa faixa. Eu coloquei ao invés de ter que contar as carreiras, tá? Mais ou menos 16, 15 carreiras é o que eu faço ali de cima, sabe? Conto 18, às vezes 16. Vai assim, não muda muito. Entre 15 e 17, 18, você consegue fazer a cabeça. Eu só não faço a cabeça maior, porque pode ficar esquisito e você vai ter que fazer um gorro maior e tudo mais. Aqui, ó, é exatamente como a gente fez ali para fechar. Você pega duas alcinhas e uma não. Duas alcinhas e uma não. Então, são sempre dois, um, para você poder franzir e ficar perfeitinho. Essa parte, gente, vai ficar escondida no meu bicho, porque eu fiz uma roupa para ele, eu fiz uma blusa para ele. Como é que é uma blusa que a gente faz para esse boneco? Você vai fazer 30 carreiras, mais ou menos, e vai vestir no bichinho. Uma parte você vai franzir, que é embaixo. Franzir não, você vai fazer um ponto baixíssimo para fazer o acabamento da blusinha. E na parte de cima, você vai dar só uma puxadinha e vai virar como se fosse uma golinha. Então, essa parte não vai aparecer. Apesar de eu ter feito exatamente da cor do boneco, é uma parte que não vai aparecer, tá? Se você quiser marcar a carreira com alguma outra coisa, você também pode marcar, tá? Eu preferi fazer desse jeito, porque assim eu pego ela certinha. Porque no tricô é mais difícil mesmo, os pontos são todos confusos. Você vai falar, eu quero pegar no Vzinho, mas todos têm Vzinho, Vzinho para cima e Vzinho para baixo. Então, assim, não tem erro. Aí eu faço um arremate também, corto o fio, e agora eu vou passar para as outras partes, para a gente acabar de montar o nosso bonequinho lindo e fofo. Então, o corpo já está pronto. Olha que graça que fica. Olha, esse é a roupinha que eu fiz para ele, tá?
eu fiz uma roupinha e você tem que vestir a roupinha antes de pregar pernas e braços. Por quê? Porque também não tem abertura, é um tricô circular que não tem abertura. Então, eu vou deixar uma parte assim, como se fosse uma golinha, vou dar uma puxadinha só e vou arrematar e deixar a golinha. E na parte de baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu até fiz 30 carreiras nesse, não sabia se ia ficar muito bom. Então, você faz a mais e você vê se você acha que tá bom. E seria ideal que você tirasse em lã de outra cor para você poder fazer o seu ponto baixíssimo sem perder nenhum ponto. Eu, como não ligo, eu pego o ponto, eu não ligo muito, então para mim eu deixei meio sem fazer. E aqui você pode fazer também um ponto baixíssimo no acabamento, que nem eu fiz na rosa, e virar. E aqui embaixo, eu achei que 30 carreiras dava, porque eu não sabia exatamente, porque a roupa do rosa eu fiz meio sem querer, meio no olho. Então, eu não sabia quantas carreiras eu ia precisar. Então, aqui, ó, eu já faço um ponto baixíssimo e já deixo na roupinha aqui, a roupinha da minha bonequinha, eu já deixo aqui, ó. Eu vou pegando os pontinhos e vou fazendo nele mesmo, no corpo, para não ficar muito apertado. Porque o que acontece? Se você fizer isso na mão, pode ser que ele comece a ficar muito justo e você não consiga colocar a roupa no boneco, tá? Então, é interessante que você faça nele mesmo. Você vai fazendo devagarzinho, pega uma agulha que não seja muito fininha, né? Muito pequena, e você vai fazendo isso até o final e arremata e ele vai ficar lindo e prontinho. Ó, aqui eu terminei. Deixei essa aqui assim viradinha, tá? Tá o fio ali ainda. Se você quiser, você pode fazer um ponto baixíssimo para acabamento. Se você não quiser, não precisa. Ele vai ficar assim, olha, bem bonitinho. Ele já tá prontinho, tá com a roupinha bem bonitinha. Agora sim, a gente vai partir para os braços e para as pernas. Aqui nos braços e nas pernas não existe enchimento, gente. Por isso que a gente vai fazer ele assim duplo, porque a gente vai dobrar ele e vai fazer ele desse jeito aqui. Isso aqui é a própria cobrinha que você fez para o corpo, que você fez para todos, só que ele vai ficar todo dobradinho para ele ter uma certa... para ele ficar encorpado, porque se ele ficar muito mole, ele não cruza a perna direito, ele vai soltando, ele fica todo assim, desmilinguido, porque ele é como se fosse um boneco com uma perna gigante. Então, ó como é que fica, ó. Você vai costurar. E o interessante até é você prender, se você achar interessante, você prende assim na barriga a perninha para ele não ficar soltando e ficar um bicho esquisito, sabe? Você só deixa essa parte do joelho sem colar nem nada, para você, se quiser, cruza a perna, se não quiser, não cruza. Então, foi assim que eu fiz o corpinho. O corpinho também fiz assim no olhômetro da minha cabeça, tá? Mas você pode fazer de crochê, você pode fazer até depois que estiver pronto. Eu é que quis fazer no corpo, mas você pode fazer, de repente, um casaquinho de tricô ou de crochê e vestir o seu boneco. Que você começa fazendo a mesma coisa. Você vai arrematar as duas pontas. Aí você vai falar, mas por que que uma ponta tá de uma cor e outra tá de outra? Porque eu fiz a mãozinha e o pezinho de outra cor. Então, o que que eu fiz? As 5 primeiras carreiras eu fiz nesse tom de bege para ser o pezinho ou a mãozinha. E o restante, as outras 20 e tanto ou 40 e tantos, eu fiz normal. Eu fiz normal da cor que ia ser a roupinha do meu boneco, porque isso parece que ele tá de roupa, tá? Então, eu fiz umas 5 carreirinhas só. Aqui, no caso, vai ser a perninha dele. Então, se a perna tem 45 carreiras, as 5 primeiras eu fiz de bege e as outras 40 eu fiz nesse lilás. É um lilás, parece azul, mas é um lilás assim meio azulado. Eu vou arrematar bem e agora é o pulo do gato. Eu peguei todos esses marcadores aqui porque eu acho que é mais fácil a gente usar um marcador para não pegar na costura no lugar errado, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a parte de cima e a parte de baixo e vai fechar e vai prender com nossos pregadores aqui, com nossos marcadores, para a gente saber exatamente o lugar que a gente vai costurar, ó. Tá vendo? Eu dobro a parte de cima e eu sobreponho a parte de baixo aqui, ó. Pego a parte de baixo e dobro também, ó. E aí, olha, eu fico com essa parte aqui. Aí eu vou lá e vou botar o marcador para ele não sair do lugar, porque como ele é durinho, a tendência dele é se abrir. E se você
costurar ele sem você prender, é possível que você pegue no lugar errado e a perna ou o braço do seu boneco fique defeituoso, fique grosso de um lado e fino do outro. Então, olha, eu vou prendendo com bastante calma durante todo o pedacinho dele aqui. Conforme eu vou costurando, eu vou tirando. Mas é importante você prender, porque você vai ver todas as trancinhas, todas juntinhas, assim, que é onde você vai pôr a sua agulha, tá? Olha só como fica, fica toda presinha. E agora a gente vai começar a nossa costura. Tanto faz de onde você começar. Você pode começar tanto pela parte colorida como pela parte cru, tá? Aqui eu vou começar por essa partezinha aqui e vocês vão acompanhar tudo, eu vou costurar aqui com vocês devagar essa perninha, porque o braço e a outra perna são exatamente do mesmo jeito, ó. Prendi todas elas já deixei todas, ó, no jeito de costurar. E agora eu vou costurar uma aqui com vocês inteirinha para vocês verem como fica. Essa parte da costura geralmente fica escondida, fica na parte de trás do boneco. Quando ele dobra a perna, você não vê costura nenhuma, tá? Então, na hora de você colar, que você costurar a perna no corpo, você já vai colar de modo que essa parte da costura, por mais bem feita que esteja, né, é uma costura, você pode colocá-la de modo que não dá para ver. Aqui eu vou colocando no meio das trancinhas. Eu vou seguindo aqui, ó, o meio da trancinha. Esse comecinho eu vou pegando mais ou menos no lugar que dá, para combinar com o resto, né? Porque aí é mais franzidinho. Mas eu vou devagarzinho e vou pegando nas trancinhas para ele ficar todo certinho. Quando você puxar, é como se você estivesse costurando uma blusa mesmo de tricô, qualquer peça de tricô. É assim que se costura. Você pega no meio da trancinha. Tá vendo? E no meio da outra trancinha. Se você quiser pegar duas trancinhas de uma vez, você pode, mas eu acho que assim fica mais bem acabadinho, tá? Se você pegar uma por uma, fica mais bem acabado, ó. Aí a gente já vai vendo, olha, exatamente aonde a gente vai colocar, ó. No meio da trancinha, no meio da outra trancinha. E assim eu vou até chegar lá no final. Você vê que mesmo a costura ficando bonitinha, ela é uma costura. Então, a gente coloca sempre a costura na parte que ninguém vai ver. Então, ele fica um bonequinho todo bonitinho, porque não tem nenhuma costura aparente. A hora que você vai grudar as pernas e os braços, é mais difícil. Aqui, principalmente, aqui são todos da mesma cor, né? Mas ele é um pouco mais difícil, porque você tem que prender bem firme
por mais que você faça uma costura muito bem feita, eu não sou muito boa para fazer esse tipo de costura assim, né? Eu fiz o meu melhor e a gente tem que aprimorar, porque eu não tô acostumada a fazer bichinhos, tá? Eu achei que esse aqui era uma forma de fazer um bichinho de tricô. E eu também soube, né, fui fazer uma pesquisa que bichinhos de tricô, bonequinhos de tricô, também são amigurumi, tá? Amigurumi são personagens, né, bonecos e bichos que você faz tanto de tricô quanto de crochê. É que a gente não vê muito bichinhos de tricô, porque eu acho que eles são mais trabalhosos, porque a agulha de tricô não faz tantas coisas quanto as agulhas de crochê, sabe? Quando você vai fazer coisas curvas, peças curvas, você tem que usar várias agulhas, então você tem que saber muito, conhecer mais de técnica para poder fazer um trabalho bonito. Mas olha só como fica perfeito. Fica lindinho, fica uma costura super bem feitinha. E a gente vai seguir aqui até o final, que eu vou mostrando para vocês, ó. Vai ficar muito bom. Quando você coloca dessa forma, você já sabe exatamente onde você vai pôr sua agulha. Então, não tem como você fazer uma costura torta, porque se você pegar em outro lugar, ela vai ficar torta e vai ficar feia. Aí aqui eu já vou arrematar. Vou costurar essa parte piquititica aqui, que é bege. Como tinha acabado já a minha outra cor, eu vou fazer com esse bege. Mas se você fizer bem apertadinho, né? Se você puxar e apertar bastante, nem aparece que você tá fazendo de outra cor, tá? Aqui eu fiz esse finalzinho aqui e arrematei e já tava já tava pronta para grudar no meu boneco se eu quisesse. Mas eu vou primeiro fazer todas as outras partes para depois eu grudar todas elas. Eu tô fazendo só uma etapa primeiro para vocês entenderem que o restante faz tudo igual, faz desse jeitinho mesmo. E tá pronto a nossa perninha, ó. A primeira perninha já tá prontinha. E agora eu vou fazer a outra perna e os dois bracinhos e volto aqui com vocês. Mas olha só, a gente vai costurar aqui embaixo, bem no bumbumzinho dela, e ela vai ficar assim, ó, com a perninha dobradinha aqui, assim. O bracinho é que vai segurar a perninha dela, ó. Vai ficar exatamente assim. A gente tem que costurar só a parte de baixo. Então, se você quiser fazer uma roupa diferente, que cubra essa parte, essa lateral, você pode fazer. Você pode fazer uma sainha, se você quiser. Eu só fiz aqui o básico para ensinar para vocês como é que eu tinha feito aquela bonequinha ali, entendeu? Mas você pode fazer depois de pronto também. Você pode vestir depois de pronto, que vai ficar uma graça. E é isso, depois você primeiro vai colar as pernas e depois a gente coloca os braços. Aqui, ó, eu já terminei os bracinhos e terminei a outra perna. Aqui eu coloquei um marcador só para ver mais ou menos aonde eu ia costurar, aonde eu ia colocar, ó. Deixei a costura para trás, de onde o bonequinho não vai aparecer, né, ó. A costura tá aqui atrás, ó. Por mais bem feitinha, ela tá na parte de trás. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar elas desses dois jeitinhos aqui, ó. E ela fica meio inclinadinha, a ideia é que esse bonequinho fique com um pouco com a cabecinha baixa, porque ele não tem rostinho, né? Ele não tem boca, não tem nariz, não tem nada. E eu resolvi colocar um gorrinho, mas você põe um chapéu, você pode pôr até cabelo, só o cabelo. Se você souber fazer, você pode colocar só o cabelinho, que fica também bem bonitinho. Eu coloquei o gorrinho porque eu não tinha nada para pôr em cima, que eu falei, vou colocar um gorro para ficar bem bonitinho. Agora eu vou costurar
Primeiro uma perna e depois a outra. E vou fazer o mesmo sistema nos braços, tá? A gente deve fechar primeiro o braço, a gente fecha primeiro ele, né? Como ele aparece lá, as duas partes de pele, que seria, né? As mãozinhas, para você ver mais ou menos a altura que você vai ter que costurar no corpinho dele, se mais para trás ou mais para frente. Eu sempre costuro meio em cima do ombro, porque os nossos braços começam a partir do nosso ombro, né? Então aqui, ó, eu posiciono, né, onde eu vou costurar, e eu começo a dar os meus pontinhos ali e vejo onde é que tá mais, onde é que tá mais firme, onde não tá, para não ficar feio, para ficar o mais bonitinho possível. Eu tento pegar na parte de baixo para ninguém ver, né? Mas não é muito fácil. E aqui é só a gente costurar aleatório aqui. Aqui não tem um lugarzinho aonde eu costure, tá? Depois eu tenho que melhor a minha costura, porque a minha costura eu acho que ela não é tão boa assim. Mas eu só queria montar ele para vocês, assim, rápido, para vocês verem como é que faz, porque ele leva mais ou menos um dia para fazer. Eu levei um dia para fazer, então ele não é um trabalho muito rápido. Mas depois fica tão bonitinho que compensa. E eu acho que ele fica fofo se você colocar ele num abajur. Então, você tem um abajur bonitinho, não tem nada embaixo, você coloca ele ali, a bonequinha ali. Você pode colocar ela lendo um livro, pendurado um óculos. Eu acho que fica bem bonitinho, porque é como se fosse uma boneca pensadora. Ela tá pensando. Enquanto ela pensa, ela fica com aquele jeitinho dela, com a perninha dobrada, cruzada, pensando na vida. Olha só, vai ficar exatamente assim, desse jeito aqui. E agora eu vou costurar o outro lado. E a gente vai fazer a mesma coisa com os bracinhos, tá? Vai costurar exatamente do mesmo jeito. Só que você vai fechar primeiro as mãozinhas e aí você vai ver exatamente aonde você vai colocar. Aqui eu vou costurar a outra parte, a outra perna. E vou fazer a mesma coisa depois com os braços. Olha aqui, já tá as duas perninhas prontas. Você ajeita bem elas. Elas estão as duas prontinhas, ó. Se você quiser, você dá uma amarradinha nelas para você ver mais ou menos a altura do bracinho, que você vai costurar o seu bracinho. Mas a ideia é que fique bem apertadinho mesmo, olha. Você coloca aqui assim, ó, seu bracinho e o outro. Grude os bracinhos, grude a parte da mãozinha primeiro, para você saber a altura e a distância que você vai costurar o seu bracinho. E olha só, tá pronto o seu boneco. Olha aqui, ó. Ele já tá prontinho, ele fica com os bracinhos assim, ó, desse jeito. Ele começa lá em cima nos ombros, ele fica assim voltado para baixo, a parte de trás. Eu também costurei exatamente do mesmo jeitinho que eu fiz com as perninhas. E agora é só você fazer a pose que você quiser, né? Eu fiz um gorrinho aqui. Eu acho que eu já tenho aqui gorrinho no canal, mas se não tiver, depois eu mostro para vocês como eu faço esse gorro. Mas ele é exatamente desse jeito, é uma cobrinha que você vai dobrar. Você vai dobrar e vai, um lado você vai, dos dois lados você vai costurar junto e pronto. E depois a outra parte é a vira do gorrinho, tá? Depois eu ensino vocês, você escreve aqui nos comentários que vocês querem aprender a fazer o gorrinho. Aí fica com a golinha, olha só que bonitinho. E aí, ele fica muito feio de perna comprida. Aí você coloca, ajeita as perninhas ali do jeito que você quer e você põe ele sentadinho, porque ele fica sentadinho. Quanto mais você abaixa as perninhas, mais ele fica inclinadinho, com a cabeça baixa, se você quiser, e ele fica bem bonitinho, gente. Olha só que coisa mais fofa esse bonequinho sentado desse jeito. Eu fiquei encantada quando eu vi, falei, vou aprender para ensinar as meninas aqui a fazer esse bonequinho bem fofo. Então, dá para fazer de Natal, já pensou? Fazer ele todo vermelhinho, ou ele listradinho de branco e vermelho, com o gorrinho, com o pompom, ele vai ficar uma graça, ó. Você pode cruzar a perninha ou não. Pode deixar a perninha reta ou não, olha só. Ficou muito lindo. Eu sei que de cima não dá para ver, né? Então, vamos dobrar ele para vocês verem.
Ficou fofo. Eu espero que vocês façam. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandem nos comentários, tá? Eu tento gravar alguma coisa que eu esqueci ou alguma coisa para vocês. Se alguém de vocês souber fazer cabelo, já me avisa e a gente vai aprender a fazer cabelo juntos para colocar cabelinho nesse boneco. Aqui, olha só, filmei eles de novo, os dois, a menina, né, que eu já tinha feito, e ele parece azul, mas na verdade é lilás. Ficou uma rosa e uma lilás. Não sei se ainda vou fazer uma trança ou se eu vou fazer um cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Qualquer coisa já sabe, já se inscreve no canal.